As pessoas costumam fazer coisas muito estranhas que não podem ser explicadas logicamente de forma alguma. E não importa o quanto você queira, você nunca saberá sobre os verdadeiros motivos de uma pessoa, porque você não será capaz de entrar em sua cabeça. Minha esposa e o amor da minha vida me traíram da maneira mais desprezível e dolorosa. 3 vezes fui tirado da beira do caos. Gunny e a Sra. Hopkins me resgataram 2 vezes, intervindo em cada uma delas para afastar minha vida do desastre. Na terceira vez, o resgate veio de uma forma diferente, mas parece que veio para ficar. Eu sou David Durr, embora a maioria das pessoas me conheça como Davey. Minha infância foi passada em um orfanato por 12 longos anos. Meu pai era desconhecido para mim e duvido que minha mãe soubesse quem ele era. Ela era uma viciada, entrando e saindo da minha vida pelos primeiros 6 anos. Na maior parte desse tempo, minha avó cuidou de mim. Mas ela faleceu pouco antes de eu começar a escola, deixando-me aos cuidados da minha mãe viciada em heroína. Meu tempo com minha mãe foi breve. Voltei da escola cerca de 2 meses após a morte da minha avó e descobri minha mãe inconsciente na cama com uma agulha no braço. Tentei acordá-la várias vezes, sabendo por experiência própria que às vezes ela só precisava dormir para passar. Esperei por 3 dias, catando comida na geladeira e pegando cereal em uma cadeira do armário, faltando à escola por 3 dias seguidos, e sem resposta da minha mãe, a Sra. Gallagher, minha professora da primeira série, junto com seu marido policial, veio me visitar para verificar. Inicialmente hesitante em deixá-los entrar, a Sra. Gallagher me garantiu que estava tudo bem. Informei que minha mãe estava dormindo e a Sra. Gallagher foi investigar. Ela convocou o marido, confirmando a morte da minha mãe. Eles contataram o Children and Youth Services e eu fui colocado em um orfanato. Anos depois do meu tempo em um orfanato, Naomi Sheffer Riley escreveu um livro intitulado No Way to Treat a Child, que critica o sistema de orfanato. Embora eu aprecie os esforços de Riley, acredito que ela não compreendeu completamente o dano profundo que o sistema inflige às crianças presas nele. O Child and Youth Services, CYS, fez tentativas esporádicas de localizar parentes que pudessem me acolher. Infelizmente, eu não tinha nenhum familiar vivo conhecido. Naquela época, testes genéticos e bancos de dados online para encontrar parentes não eram populares, então a busca envolvia principalmente vasculhar os pertences da minha mãe em busca de pistas. Sem sucesso, fui empurrada para cuidados de longo prazo dentro de um sistema profundamente falho. Refletindo sobre minhas experiências, percebi que tinha sido colocada com 12 famílias diferentes e frequentado 9 escolas diferentes quando completei 14 anos. Apesar de não ser uma criança problemática, muitas das famílias adotivas que conheci eram tão disfuncionais quanto a minha. Algumas eram motivadas apenas por ganho financeiro, levando a várias formas de abuso e negligência. Famílias com filhos adotivos e biológicos frequentemente exibiam um padrão duplo gritante, favorecendo seus próprios filhos. Aqueles anos foram marcados pelo caos, me empurrando para um caminho problemático até que Gunny e a Sra. H intervieram. Conheci Gunny Hopkins pela primeira vez durante minha aula de ginástica do primeiro ano. Ele era um sargento aposentado da Marinha afro-americano que havia feito a transição para uma segunda carreira como professor de ginástica do ensino médio. Naquela época, ele provavelmente estava na casa dos 40 e tantos anos. Conhecê-lo deixou uma impressão duradoura. Com cerca de 1,93 metros e pesando perto de 109 kg, ele parecia incrivelmente em forma, com quase nenhum traço de gordura no corpo. Sua presença imponente instilava medo em todos os garotos da escola, especialmente considerando seu trabalho paralelo como gerente de um estúdio de artes marciais perto do colégio. Muitos alunos que conheci tinham treinado com ele, compartilhando histórias de seus inúmeros troféus de torneios de artes marciais, apesar de não competir mais. Ninguém ousou desafiá-lo. A Sra. Hopkins, por outro lado, era uma figura pequena, com cerca de 1,57 metros e pesando não mais que 50 kg apesar de sua pequena estatura, ela tinha Gunny na palma da mão. Só mais tarde descobri que eles tinham 3 filhos, 2 meninos que eram oficiais da Marinha e uma menina ainda na faculdade estudando educação infantil. Logo percebi que, por mais intimidador que Gunny Hopkins fosse, ele empalidecia em comparação à Sra. H quando ela se apaixonava.
Ela era uma força a ser reconhecida, semelhante a um desastre natural. Além disso, descobri que Gunny e a Sra. H eram pais adotivos certificados, tendo cuidado de uma sobrinha cujos pais lutavam contra o vício e perderam a custódia. Eles a criaram com sucesso e ela eventualmente se casou com um NCO da Marinha e começou sua própria família. Cheguei à casa da minha família adotiva mais recente apenas algumas semanas antes de começar meu primeiro ano do ensino médio. Infelizmente, eles não estavam entre as melhores famílias com as quais fui colocada. Os pais lutavam contra o alcoolismo e tinham pavio curto, muitas vezes explodindo em raiva. Com duas crianças adotivas tendo envelhecido recentemente, a família dependia muito dos pagamentos mensais que recebiam para seus cuidados, levando a dificuldades financeiras. Dada a combinação de alcoolismo, temperamento volátil, estresse financeiro e o pouco tempo que eu tinha para me adaptar à minha nova situação de vida, eu previa problemas. Não demorou muito para que isso viesse à tona, cerca de 2 semanas depois do início do ano letivo. Minha história turbulenta em lares adotivos me deixou significativamente atrás de meus colegas academicamente. Quando fiz meu teste inicial de avaliação do ensino médio, minhas habilidades de leitura estavam no nível da 5ª série e minhas habilidades de matemática no nível da 4ª série. Isso resultou em uma reunião com a Sra. H logo depois que me matriculei na escola, onde discutimos a criação de um plano educacional individualizado para me atualizar até o nível da série. No entanto, acabou sendo muito mais do que isso. Na manhã anterior ao encontro com a Sra. H, meu pai adotivo me confrontou agressivamente. Ele havia perdido sua carteira e me acusou de roubo. Quando não consegui localizá-la, ele recorreu à violência, deixando-me com hematomas dos ombros à cintura, um lábio cortado e um olho roxo. Apesar disso, consegui evitá-lo e fui para a escola, antecipando um dia típico. Sem saber ou esquecido do encontro com a Sra. H, segui para minha sala de aula. No entanto, meus planos mudaram quando meu professor me redirecionou para o escritório de orientação em vez da minha primeira aula do período. Caminhando pelo corredor, entrei no escritório da Sra. H, sem saber preparando o cenário para 30 minutos transformadores. Tendo vivenciado a rotina de ser um novo aluno inúmeras vezes, eu podia prever o diálogo quase instintivamente. Como uma criança adotiva em um novo ambiente escolar, eu tinha me acostumado a entrevistas superficiais que levavam a uma rejeição como algo sem esperança, que não valia o esforço. Portanto, foi com certo cinismo que me aproximei do escritório da Sra. H, esperando indiferença na melhor das hipóteses. No entanto, o que se desenrolou lá dentro foi além das minhas expectativas. A Sra. H realmente demonstrou preocupação genuína por mim. Sentando-me na minha cadeira, posicionada para esconder os ferimentos infligidos pelo meu pai adotivo, comecei a conversar com ela. No entanto, a Sra. H imediatamente notou o lado do meu rosto que tinha marcas de violência. Reagindo com choque, ela questionou: "O que aconteceu com você?" Ciente da necessidade de esconder as falhas do sistema de assistência social, hesitei antes de responder. Eu caí. Incrédula, a Sra. H rebateu: "Isso não é verdade. Esses ferimentos não podem ter sido resultado de uma queda. Não minta para mim. Se você não me disser quem fez isso com você, eu vou envolver a polícia." Eu parei, encontrei seu olhar severo. Ela pegou seu telefone, apertou 9 para uma linha externa, então discou 9 para 1, pairando seu dedo sobre o terceiro botão, pronta para completar a ligação. Eu cedi. Meu pai adotivo me acusou de roubar sua carteira. Ele estava bêbado e perdeu o controle. Ele te bateu em algum outro lugar? Ele bateu nas minhas costas. É bem doloroso. Levante-se e vire-se. Eu obedeci. Levante sua camisa. Eu puxei minha camiseta. Minha palavra. Quantas vezes ele fez isso? Essa foi a primeira vez. Só estou lá há algumas semanas. Sente-se. Preciso fazer algumas ligações. Surpreendentemente, sua ligação inicial não foi para o diretor, polícia ou CYS. Ela ligou para o marido. George, preciso de você no meu escritório. Agora. Esse foi meu primeiro vislumbre de sua influência sobre Gunny H. Gunny H chegou prontamente. Ela o informou, então perguntou: "Qual é o nosso plano?"
Guni não era ingênuo, e ele conhecia bem a esposa. Estava claro que ela tinha algo em mente. O que você propõe? Ele provavelmente antecipou o próximo movimento dela. Esta criança precisa de um novo lar adotivo hoje. Somos qualificados e temos 3 quartos vazios. A menos que você se oponha, entrarei em contato com a CYS e providenciarei sua realocação. Guni simplesmente assentiu, ficando atrás de mim enquanto sua esposa chamava o CYS. A troca foi intensa. Eu nunca tinha visto tamanha autoridade emanar de uma mulher tão pequena. Ela não perguntou ao funcionário do CYS. Ela ditou suas ações e exigiu que agissem imediatamente. Tal responsividade era estranha para mim ao lidar com CYS. Eu não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. No entanto, para meu espanto, aconteceu. Depois que ela encerrou a ligação, ela se virou para o marido e disse: precisamos recuperar os pertences da criança e outros itens daquela casa. Iremos depois da escola. Dirigindo-se a mim, ela acrescentou: encontre-me aqui depois da sua última aula. Nós coletaremos seus pertences. Então, virando-se para o marido novamente, ela instruiu: George, peça a um de seus amigos policiais da delegacia para nos acompanhar. Queremos garantir que as coisas permaneçam sob controle. Olhei para Guni H., incapaz de entender como o mais novo pai adotivo poderia representar algum desafio para ele. No entanto, fiquei em silêncio, não querendo questionar minha boa sorte. Se a Sra. H. tivesse sucesso nesse plano, minha vida melhoraria drasticamente. Não estrague isso falando, eu me lembrei. A Sra. H. me instruiu a retornar à aula, prometendo nos encontrar mais tarde para uma discussão sobre meu programa de educação individualizado, IEP. Continuei com meu dia como de costume, recebendo alguns comentários sobre meus ferimentos faciais, mas, de resto, vivenciando um dia escolar típico. No final do dia, fui até meu armário, juntei meus pertences para ir para casa e segui as instruções da Sra. H. para me apresentar em seu escritório. Guni H. e um grande policial me esperavam lá. A transição ocorreu relativamente bem. Com Guni H. e o policial presentes, meu pai adotivo se absteve de expressar qualquer objeção à minha partida. Arrumei meus escassos pertences e os coloquei no carro de Guni H. Ele me levou até sua casa, me ajudou a descarregar e me acomodou em um quarto vazio. Mal sabia eu que os próximos 4 anos me transformariam completamente. Morar com Guni e a Sra. H., como eles insistiam que eu os chamasse em casa, foi uma mudança radical em relação a qualquer situação de assistência social que eu já tivesse encontrado antes. Eles foram as primeiras pessoas a demonstrar cuidado genuíno por mim desde minha avó. Desde o começo, eles enfatizaram a importância da estrutura, do trabalho duro, tanto academicamente quanto fisicamente, e da disciplina. A Sra. H. dedicava suas noites para me ajudar a recuperar o atraso nos estudos, garantindo que eu estivesse no mesmo nível dos meus colegas quando fizesse 18 anos. Embora eu não fosse o melhor aluno, eu conseguia me sair bem em todas as aulas, com as IBS sendo padrão. Qualquer coisa abaixo disso exigia horas extras de estudo. Enquanto isso, Guni H. me submeteu a um regime intenso de treinamento físico. Ele me fazia acordar às 5h30 todas as manhãs para uma corrida de 5 milhas, e também implementou um rigoroso programa de artes marciais, combinado com condicionamento de força e flexibilidade. Quando me formei no ensino médio, eu tinha 5,10 de altura e pesava 160 libras, na melhor condição física de qualquer pessoa que eu conhecia, perdendo apenas para o próprio Guni H. Pouco depois do meu aniversário de 18 anos, pouco antes de me formar, eu envelheci fora do sistema de assistência social. Durante esse tempo, eu estava trabalhando meio período em um estúdio de artes marciais, ensinando jovens alunos do ensino fundamental. Após as festividades de formatura, Guni H. me chamou de lado e perguntou sobre meus planos futuros. Expressei meu desejo de me juntar aos fuzileiros navais. Apesar das preocupações sobre a atividade militar intensificada no Iraque e no Afeganistão, eu estava decidido. Guni H. e a Sra. H. me acompanharam até o Marine Corps Recruiters Office, onde me alistei. Faltando um mês para o acampamento de treinamento em Paris Island, Guni H. intensificou meu treinamento para garantir que eu não o decepcionaria na frente de seus colegas instrutores de treinamento.
Embora eu nunca admitisse isso para um instrutor de treinamento depois de 4 anos com Hopkins e Guni H, Paris Island parecia quase uma pausa. Eu me formei com honras, orgulhosamente carregando o guia da empresa no desfile de formatura, enquanto Guni e a Sra. H assistiam das arquibancadas. Naquela época, eu os considerava meus próprios pais, grato pela educação que eles me deram. Alistar-me no Corpo de Fuzileiros Navais com a intenção de fazer disso uma carreira para toda a vida era meu plano inicial, mas esse sonho foi abruptamente interrompido por um insurgente do Talibã armado com um RPG. À medida que me aproximava do fim do meu primeiro alistamento, tendo subido ao posto de sargento e assumido o papel de líder de esquadrão para uma equipe de segurança, meu dever era proteger nosso comandante de batalhão durante sua reunião com um líder de aldeia local sobre o financiamento para um projeto de água limpa. Na viagem de volta para a base, nosso comboio foi atacado. Meu esquadrão ocupou o veículo da frente, com o comandante do batalhão e 3 membros da equipe no meio, e outro esquadrão do meu pelotão fechando a retaguarda. Parecia que o Talibã estava monitorando nossos movimentos enquanto miravam no veículo do meio com o RPG, fazendo-o explodir em chamas. Agindo rapidamente, ordenei que meu esquadrão estabelecesse um perímetro defensivo e revidasse enquanto eu corria para o veículo do meio para extrair os feridos. Entre eles estava o comandante do batalhão, que consegui resgatar, junto com 2 de seus funcionários antes que os tanques de combustível do veículo detonassem. Protegidas por meu colete à prova de balas e capacete, minhas pernas sofreram queimaduras graves, resultando em cicatrizes duradouras que garantiram que eu raramente as exporia em público. A explosão também me jogou contra uma parede próxima, me deixando inconsciente e causando vários ferimentos, incluindo costelas quebradas e fraturas na minha perna direita inferior. Ao recuperar a consciência, me vi sendo transportado de helicóptero para um hospital na Alemanha para tratamento. Depois que minha perna se recuperou, o Corpo de Fuzileiros Navais me concedeu uma Cruz da Marinha, uma Purple Heart e uma coleção de placas e pinos para estabilizar minha perna. Recebi alta médica com uma classificação de incapacidade de 40%. Eles providenciaram meu retorno para casa, que era na casa de Guni e da Sra. H, o lugar que todos nós considerávamos meu lar. Após meu retorno, a Sra. H perguntou sobre meus planos futuros. Aos 22 anos, treinado como atirador e proficiente em artes marciais, eu não tinha habilidades comercializáveis. Surpreendentemente, expressei meu desejo de cursar uma faculdade e me tornar um professor de história do ensino médio. Guni me encorajou a economizar uma parte do meu salário para a faculdade quando me alistei, e com esses fundos, benefícios do GI Bill e pensão por invalidez, a faculdade parecia viável. Uma faculdade estadual respeitável com um forte programa de história e departamento de educação estava convenientemente localizada a cerca de 1 hora da casa dos Hopkins. A Sra. H me auxiliou com o processo de inscrição. Tendo vivido de forma independente por 4 anos, optei por um pequeno apartamento perto do campus, em vez da vida de dormitório. Eu me matriculei em um programa de dupla especialização em História e Educação, começando com cursos pré-requisitos, incluindo uma aula de biologia para calouros com um laboratório semanal de 3 horas. Como eu não estava residindo nos dormitórios, nem participando da vida grega ou dos esportes, eu não conhecia ninguém na minha aula de biologia. O instrutor nos informou que precisávamos escolher um parceiro de laboratório. Sendo mais velha do que o típico aluno de 18 anos, não chamei atenção. Quando o instrutor perguntou quem não tinha um parceiro, apenas uma outra pessoa levantou a mão, uma mulher moderadamente atraente algumas fileiras à minha frente. O instrutor nos instruiu a formar pares, trocar detalhes de contato e dispensar a classe. Andei pelo corredor e me apresentei à mulher. Olá, sou Davi Dari. Ela me encarou sem falar. Eu insisti. Se vamos trabalhar juntos no laboratório, precisaremos trocar informações de contato. Se você me der seu nome e número de telefone, farei o mesmo. Ela continuou a encarar. Senhorita, é necessário. Por favor, não vou morder, e prometo não compartilhar. Finalmente, ela respondeu. Meu nome é Vera MacDonald. Meu número de telefone é 55555555-1212. Ela também forneceu seu endereço de e-mail. Eu retribuí, então mencionei que haveria na sessão de laboratório e prossegui para minha próxima aula.
Vera acabou se revelando um enigma. Ela tinha as paredes mais impenetráveis ao redor dela que eu já tinha encontrado em uma pessoa. Conhecê-la era como tentar esculpir granito com uma colher de plástico. Apesar de passarem 3 horas por semana juntas no laboratório de biologia durante a maior parte do semestre, ela não revelou um único detalhe sobre si mesma. Eu tinha feito tentativas mal-sucedidas de quebrar essas barreiras, eventualmente desistindo quando ficou claro que ela não se abriria. Então, pouco antes do feriado de Ação de Graças, enquanto conversava com um colega de classe na estação de laboratório adjacente sobre nossos planos para o feriado, Vera entrou. "Quais são seus planos para o feriado?" ele perguntou. "Ficarei a maior parte do tempo no meu apartamento, tentando me adiantar na carga de trabalho do próximo semestre. Provavelmente visitarei meus pais adotivos no dia de Ação de Graças e depois retornarei para cá. Eles moram a cerca de 1 hora de distância e não os vejo desde que as aulas começaram", ela respondeu. Vera parou abruptamente quando mencionei pais adotivos. Ela olhou para mim e perguntou: "Você também é uma criança adotiva?" De repente, tudo fez sentido. Percebi a extensão das minhas dificuldades no acolhimento familiar e o quão sortudo eu era por ser homem e ser colocado com a família Hopkins. Eu testemunhei as dificuldades enfrentadas por meninas adotivas, especialmente aquelas que eram atraentes. Apesar das tentativas de Vera de esconder isso com roupas largas, eu podia dizer que ela era uma garota bonita. Se não houvesse barreiras, eu já a teria convidado para sair. Como essa era a primeira vez que ela demonstrava a menor vulnerabilidade, abordei-a com cautela. Passei dos 6 aos 18 anos em um orfanato, passando por 13 lares diferentes. Minha colocação final durou 4 anos. Embora Gunny e a Sra. Hopkins nunca tenham me adotado oficialmente, eu os considero meus pais. Vera contou: aos 2 anos de idade, entrei para um orfanato. Meu pai desapareceu e minha mãe sucumbiu ao câncer. Sem parentes dispostos, eu me vi quicando por aí como uma bola de pinball. Felizmente, escapei do sistema sem ir para a cadeia, graças a professores vigilantes e um assistente social solidário. Eles garantiram uma bolsa para eu estudar aqui, onde estou cursando contabilidade. Meu objetivo é garantir um emprego financeiramente estável na área, pois acredito que sempre haverá demanda por contadores. Parece um plano sólido, comentei. Estou estudando História e Educação. Gunny H leciona em uma escola secundária, e a Sra. H trabalha como orientadora educacional. Eles me resgataram de um terrível lar adotivo e me colocaram no caminho certo. Depois do ensino médio, servi no Corpo de Fuzileiros Navais por 4 anos, e é por isso que sou apenas um calouro agora. Continuamos nossa conversa enquanto nos mudávamos de volta para nossas tarefas de laboratório. Ao terminar o trabalho de laboratório, fiz uma proposta para Vera. "Que tal comer alguma coisa? Estou faminto. Infelizmente meu orçamento me limita ao refeitório. Vamos, por minha conta." Sem pressão, apenas uma criança adotiva para outra. "Eu consigo." "Você sempre pode retribuir o favor, quando puder." Com essa oferta, Vera deixou de ser apenas uma parceira de laboratório para se tornar algo mais na minha vida. Ao longo do semestre, me esforcei para aprofundar minha conexão com Vera. Embora não estivéssemos romanticamente envolvidos, nos tornamos parceiros de estudo, muitas vezes passando longas horas juntos na biblioteca. Tirando proveito das minhas habilidades culinárias aprendidas com a Sra. H, convidei Vera para refeições caseiras pelo menos 2 vezes por semana. Participamos de vários eventos esportivos da faculdade juntos e uma noite eu a convidei para jantar. Apesar de nossas interações próximas, eu nunca cruzei nenhum limite físico, exceto para ajudá-la com seu casaco. A agenda da Hopkins durante o ensino médio dificilmente permitia tempo para namoro. No Corpo de Fuzileiros Navais, tive algumas experiências de namoro, mas eram principalmente encontros casuais. Consequentemente, eu não tinha as habilidades para construir relacionamentos. Vera parecia enfrentar desafios semelhantes. Embora ela tenha se aberto até certo ponto, sempre houve uma barreira que me impedia de me conectar totalmente com ela. Era evidente que seu principal objetivo era manter a segurança financeira, física e emocional, e ela não estava disposta a deixar ninguém interromper isso.
Superar essa barreira para estabelecer um relacionamento genuíno com ela seria difícil. No entanto, apesar dos desafios, e talvez porque eu entendi as suas razões, eu persisti. De alguma forma, eu me vi me apaixonando por ela, apesar de quão ilógico isso possa parecer. Nossa dinâmica mudou completamente durante as férias de Natal, nos transformando de amigos em amantes. A faculdade fechou completamente por 3 semanas, começando uma semana antes do Natal e durando até depois do Ano Novo. Eu não tinha pensado no que Vera faria durante as férias até ela aparecer na minha porta com um saco de lixo cheio de seus pertences. Dave, ela disse, posso ficar com você nas férias de Natal? Eles estão fechando o dormitório hoje à noite e eu não tenho dinheiro suficiente para um hotel. Droga, pensei comigo mesmo. Sou um idiota. Vera não tem para onde ir nas férias. Eu deveria ter sido o único a convidá-la para ficar comigo. Sou um idiota. Claro, respondi. Deixe-me trocar os lençóis da cama. Você pode dormir lá. Eu vou dormir no sofá. Já fiz isso inúmeras vezes depois de dormir na frente da TV. Vou pegar algumas toalhas e uma toalhinha para você. Não vou te expulsar da sua própria cama. Podemos dividir. Confio em você para não tentar nada. Afinal, nós dois viemos de lares adotivos, então provavelmente já dividimos uma cama antes. Vera tinha razão, embora já fizesse séculos desde que eu dividi a cama com alguém que não fosse um encontro casual. E não houve nenhum desses por quase um ano, entre a recuperação dos meus ferimentos e o início da faculdade. Mas se ela estava bem com isso, eu também estava. Quem sabe? Eu refleti. Talvez pudéssemos nos tornar mais do que apenas amigas. Ajudei-a a mover suas coisas para o meu quarto, abri espaço na gaveta e no armário para suas roupas e a convidei para a casa de Dave. Nossa primeira noite juntas foi um pouco estranha. Eu estava acostumado a me esticar numa cama de casal, o que era incompatível com o hábito de Vera de dividi-la com ela. Além disso, eu não tinha pijamas. Eu geralmente dormia de cueca boxer e camiseta. Quando Vera estava em casa, isso não seria o suficiente, então coloquei calças de moletom por cima da minha boxer. Vera deve ter confiado muito no meu autocontrole porque ela saiu do banheiro de camiseta. Fiz um esforço para não sucumbir à tentação. No começo, sentei-me na beirada da cama, me afastando de Vera. No entanto, não sei dizer exatamente quando e como aconteceu, mas uma manhã me vi abraçando-a com um braço e abraçando-a para mim. Parecia que Vera estava acordada há muito tempo. Sinto muito mesmo. Pedi desculpas. Eu não queria me comportar de forma inapropriada. Vera sorriu. Está tudo bem. Estou gostando muito. Acho que nunca abracei alguém antes. Eu poderia me acostumar. Com isso, ela rolou de lado, me abraçou e me beijou, como se eu tivesse hálito fresco e tudo mais. Fiquei atordoado com a reviravolta inesperada dos acontecimentos e o que se seguiu me pegou de surpresa. Sem nenhum aviso, Vera começou a tirar minha camiseta. Eu gentilmente a empurrei para longe e disse, Vera, você não precisa fazer isso. Eu sou sua amiga. Eu não espero que você retribua minha hospitalidade dormindo comigo. Não vou concordar com isso a menos que você esteja genuinamente interessado em continuar um relacionamento comigo. Não quero colocar em risco nossa amizade por causa de um encontro passageiro. Eu me importo profundamente com você. Eu queria que fossemos mais do que apenas amigos. Mas eu me recuso a me contentar com um caso casual. Você significa muito para mim para isso. Minha experiência em assistência social me ensinou que muitas crianças adotivas, especialmente meninas, veem a intimidade simplesmente como um acordo ou uma maneira de expressar gratidão àqueles que as ajudaram. Isso pode ser desprovido de qualquer senso comum, apenas como uma maneira de ganhar favor ou evitar problemas. No entanto, o tempo que passei com Gunny e a Sra. H me permitiu olhar para a situação de um ângulo diferente. Testemunhei a profundidade e sinceridade do relacionamento deles e sonhei com algo semelhante na minha própria vida. Na minha mente, já comecei a imaginar Vera como uma parceira em potencial para um relacionamento tão significativo, apesar da aparente impraticabilidade disso.
Duvido que alguém já tenha rejeitado a oferta de Vera para se envolver em intimidade antes. Eu não tinha certeza de quanto tempo ela estava ativa, mas parecia que ele não tinha tido um relacionamento com ninguém desde que começou a escola. Pelo que eu podia perceber, eu era o único amigo dela no campus. A única razão pela qual ela me deixou entrar em seu mundo protegido foi nossa origem compartilhada como crianças adotivas. Vera olhou para mim por um tempo antes de falar. Dave, às vezes você é gentil demais para o seu próprio bem. Estou me oferecendo a você e você está se recusando. Você está falando sério? Não é uma decisão fácil para mim. Eu me importo profundamente com você, talvez até te ame um pouco. Eu fantasiei sobre estar com você, mas até que você sinta o mesmo por mim, minha resposta permanecerá. Não. E se eu admitisse que também estou um pouco apaixonado por você? Você reconsideraria? Só se eu acreditasse que você era sincero e não apenas tentando me apaziguar. Você é enlouquecedoramente teimoso, Dave Dari. Com isso, ela saiu da cama, pegou sua camiseta e foi até o banheiro para tomar banho e se trocar. Depois que ela terminou, eu fiz o mesmo. Nossa interação permaneceu fria durante todo o dia. Naquela noite, em vez de sua camiseta e shorts habituais, Vera optou por uma roupa de moletom para dormir. Pelo que pude perceber, ela ainda não usava nada por baixo, mas parecia que ela estava tentando transmitir algo. Na manhã seguinte, fui correr, levando meu telefone comigo. Depois, liguei para a Sra. H. Ei, Sra. H. Ainda vamos ter o jantar de Natal? Claro, Dave. Por que você pensaria o contrário? Sei que pode ser indelicado, mas você acha que tem espaço para mais um na mesa? Minha parceira de laboratório de biologia é uma criança adotiva e ela não tem para onde ir no Natal. Ela vai ficar comigo durante o intervalo, já que os dormitórios estão fechados. Não quero que ela passe o dia de Natal sozinha. Quanto mais, melhor. Leve-a junto. Nós garantiremos que ela tenha um jantar maravilhoso e aproveite um tempo com nossa família. Obrigada, Sra. H. Devemos levar alguma coisa? Só vocês. Até lá. Tchau. Mais tarde naquele dia, saí para comprar uma pizza. No caminho, parei em uma joalheria local e comprei um pequeno colar com um delicado pingente pendurado na corrente. Como Vera se juntaria à família Hopkins no dia de Natal, eu queria garantir que ela tivesse um presente para abrir. Mal sabia eu que aquele colar seria seu primeiro presente de Natal, não obtido de uma agência de assistência social ou instituição de caridade. O colar que dei a Vera acabou sendo o catalisador que mudou nosso relacionamento de amizade para romance. Quando ela desembrulhou o presente, lágrimas brotaram em seus olhos. Sem hesitar, ela me abraçou com força, me beijou apaixonadamente. Naquele momento, tudo mudou. Naquela noite, ela confessou seu desejo por um relacionamento comprometido e, conforme abraçamos nossa nova conexão, descobrimos que a verdadeira intimidade vem da conexão emocional em vez do desejo físico. Depois daquele momento crucial, Vera nunca mais voltou para os dormitórios. Em vez disso, mudamos seus pertences para o meu apartamento e começamos a coabitar. Enquanto alguns, como Gunny e a Sra. H., podem ter nutrido dúvidas sobre a velocidade da nossa transição de amigos para parceiros que vivem juntos, eles finalmente abraçaram nossa felicidade e acolheram Vera em nossa família estendida. Os 3 anos e meio seguintes voaram. Vera se destacou em seus estudos de contabilidade, se formando como a primeira da classe e garantindo uma posição incrível em uma importante empresa de contabilidade na Filadélfia. Conseguiu um emprego como professor em uma escola secundária suburbana, ensinando história para alunos do 9º e 10º ano. Nós nos casamos logo após a formatura. Foi um casamento modesto, com Gunny H. servindo como meu padrinho e a Sra. H. como madrinha de honra. Durante a recepção, Gunny H. me entregou um cartão. Dentro havia um cheque com o valor total dos pagamentos de assistência adotiva que ele e a Sra. H. receberam para cuidar de mim. Com esse dinheiro como entrada, compramos uma pequena casa perto de uma linha de trem da SEPTA para a cidade, permitindo que Vera se deslocasse facilmente. Embora o horário de trabalho de Vera fosse maior que o meu e ela tivesse que viajar frequentemente para auditorias de clientes, estávamos muito felizes. Pela primeira vez desde que a conheci,
Vera parecia estabelecida, confiante em nosso relacionamento e contente com seu lugar na vida. Cerca de 4 anos e meio depois de nosso casamento, a empresa de Vera foi contratada pelo governo dos Estados Unidos para auditar uma grande contratada de defesa acusada de extensa cobrança fraudulenta em um contrato de custo mais lucro por um denunciante. As alegações sugeriram que a empresa havia inflado os custos em centenas de milhões, possivelmente até $1 bilhão, com certos executivos desviando os fundos. O contratante, com sede no Centro-Oeste, exigiu que a equipe de Vera passasse semanas por vez, trabalhando 7 dias por semana, na auditoria. Vera partia em uma noite de domingo, às vezes ficando fora por 2 ou 3 semanas antes de retornar para casa por uma semana para recarregar as energias, e então sair novamente. Antes de cada viagem, ela criou o hábito de se envolver em intimidade apaixonada comigo e, ao retornar, a intensidade continuou. Mantivemos comunicação diária durante sua ausência, entregando-nos a intimidade por telefone quando ela estava sozinha ou simplesmente nos atualizando quando outros estavam presentes. Embora não sem seus desafios, Vera estava entusiasmada com o projeto significativo, impulsionada pelo feedback positivo de seus superiores. Era o tipo de tarefa que poderia acelerar sua progressão em direção a uma parceria mais cedo do que tarde. Richard Wilson, um homem de 30 e poucos anos trabalhando como contador, surgiu como denunciante. Situado como um funcionário de nível médio, suas principais funções giravam em torno do gerenciamento dos aspectos contábeis e de faturamento do contrato de custo mais lucro. Sua jornada na delação começou quando ele se deparou com pagamentos irregulares a um subcontratado desconhecido. Após uma investigação mais aprofundada do contrato, ele descobriu que os serviços cobrados se sobrepunham aos de outro subcontratado. Investigando mais profundamente o assunto, ele descobriu que o contratante duvidoso estava ligado a uma corporação das Ilhas Cayman. Com a ajuda de um amigo que entende de tecnologia, ele invadiu os computadores do escritório de advocacia nas Ilhas Cayman, revelando que a corporação era de propriedade de 4 executivos seniores da empresa contratada para a defesa. Posteriormente, ele alistou assistência jurídica e apresentou uma queixa de denúncia contra a empresa contratada para a defesa, o que desencadeou uma grande reviravolta. Vera acompanhou Richard em inúmeras viagens enquanto eles rastreavam faturas e pagamentos. Richard poderia ganhar uma quantia substancial de 8 ou 9 dígitos se a alegação do denunciante tivesse sucesso, o que eventualmente aconteceu. Sem o conhecimento de outros, Richard havia desenvolvido fortes sentimentos por Vera. Conforme Vera percebeu a magnitude potencial da recompensa de Richard após a conclusão da investigação, ela começou a vê-lo como um provedor de um futuro mais estável do que o que eles compartilhavam atualmente. Revelar uma alegação de tal magnitude inevitavelmente gera adversários, e Richard se viu em desacordo com muitos. Lamentavelmente para ele, finalmente, para mim também, alguns adversários optaram por resolver seu problema mirando nele. Depois de sobreviver a 3 tentativas mal-sucedidas de assassinato, as autoridades intervieram, decidindo que Richard precisava ser colocado em proteção de testemunhas. Richard consentiu, mas sob uma condição: Vera deveria acompanhá-lo. Como o destino quis, às vezes o marido é de fato o último a ser informado. Só anos depois é que descobri os verdadeiros motivos de Vera para concordar em se juntar a Richard no programa de proteção a testemunhas. Não era somente sobre o dinheiro, mas sim a sensação de segurança e a garantia fornecida pelo US Marshals Service que a atraíam. As inseguranças persistentes de Vera de sua criação e assistência social ofuscaram quaisquer reservas que ela pudesse ter sobre me deixar para trás. O dia em que Vera desapareceu começou como qualquer outro dia quando ela foi trabalhar para continuar sua auditoria. Tivemos algumas horas de intimidade na noite anterior, como se ela quisesse ter certeza de que eu seria cuidado por um tempo. Nosso ato sexual foi mais intenso do que o normal, talvez porque ela parou de tomar pílulas anticoncepcionais antes de sua última viagem, e discutimos a possibilidade de começar uma família. Na manhã seguinte, ela pegou o trem para o escritório com suas malas e pasta e eu fui para a escola. Essa foi a última vez que a vi ou ouvi falar dela. Mais tarde, câmeras de vigilância gravaram Vera saindo de seu escritório, aparentemente indo para o aeroporto. Um SUV preto com placas temporárias a pegou e foi embora. Depois de alguns dias, não tive notícias dela e estava ficando cada vez mais preocupado.
Ligações não foram atendidas, e-mails não foram lidos e mensagens de texto não foram respondidas, algo sem precedentes. Eu estava com medo de que algo tivesse acontecido com ela. Acabei ligando para o escritório dela para saber como ela estava, mas me disseram que ela estava de férias. Férias? Impossível. Ela deixou claro que voaria para o Centro-Oeste depois do trabalho. Você teve notícias dela? Não. Em desespero, relatei seu desaparecimento. A polícia local foi simpática, mas questionou minhas preocupações porque Vera era adulta. Nós brigamos? Ela tinha um amante secreto? Ela pode ter perdido o telefone ou estava ocupada demais para entrar em contato com um cônjuge preocupado. Assim que ficou evidente que seu telefone não estava funcionando, seu laptop não podia ser rastreado, seus cartões de crédito permaneciam sem uso e nossas contas bancárias estavam intocadas, as autoridades começaram a me levar mais a sério. O empregador de Vera forneceu as imagens gravadas das câmeras de segurança do lado de fora de seus escritórios, mostrando Vera entrando no SUV. As etiquetas temporárias acabaram sendo falsificadas, não havia registro de tal número de etiqueta. Isso levou as autoridades a iniciar uma investigação mais completa. Eles me interrogaram extensivamente, mas depois de confirmar que eu estava em uma reunião do departamento depois da escola com outros 10 professores no momento em que Vera entrou no veículo, eles expandiram sua busca. Eles vasculharam nossa casa, examinaram nossas finanças, e finalmente, não encontraram nenhuma evidência do que havia acontecido com minha esposa. Ela simplesmente desapareceu sem deixar vestígios, lembrando uma cratera de juiz moderna. Eu me desintegrei completamente. No início do nosso casamento, eu tinha chegado à conclusão de que a afeição de Vera por mim talvez nunca se igualasse à minha por ela. No entanto, eu acreditava que ela me amava da melhor forma possível, considerando as cicatrizes emocionais de seu tempo em um orfanato. Era inimaginável para mim que ela tivesse simplesmente me abandonado. Exceto pelo meu primeiro presente de Natal para ela, um colar que ela sempre usava, ela não levou nada que tivesse significado para ela. Conforme minha convicção de que algo terrível tinha acontecido com ela cresceu, eu me voltei para o álcool para aliviar a dor. O distrito escolar me concedeu uma licença para lidar com minha dor. Com um ano letivo chegando ao fim, eu teria o verão inteiro para me curar, ou me afogar em bebida. Eu escolhi a última opção. Inicialmente, mantive contato com os Hopkins diariamente depois que Vera desapareceu, mas com o passar do tempo sem nenhuma pista, nossa comunicação diminuiu. Conforme minha vida saiu do controle, nossas trocas se tornaram esporádicas. No final de julho, já fazia quase um mês que eu não falava com nenhum deles. A senhora Hopkins, sentindo minha angústia, enviou Gunny H., seu emissário de confiança, para me verificar. Eu tinha consumido a maior parte de uma garrafa de Jack Daniels na noite anterior e estava inconsciente no sofá quando Gunny H. chegou. Inicialmente, ele tocou a campainha, que eu ignorei. Então ele bateu. Quando eu não respondi, ele começou a bater na porta e gritar, "Puta merda, Maureen, abra essa porra de porta agora mesmo." Fiquei surpreso e mais do que um pouco assustado. Em todos os anos que o conheci, nunca o ouvi levantar a voz ou xingar. Fiz a única coisa que podia. Abri a porta. Gunny H. deu uma olhada rápida na minha sala de estar e perguntou, "O que em nome de Deus aconteceu aqui?" Era uma pergunta justa. Tanto a sala de estar quanto a cozinha estavam cheias de pratos sujos, recipientes de comida para a viagem, alguns ainda meio cheios e garrafas de bebidas vazias. Eu não tomava banho, não fazia barba nem trocava de roupa pelo menos uma semana. Você fede. Lá em cima agora. Gunny me puxou escada acima e me jogou no chuveiro, ainda completamente vestido. Limpe-se e livre-se dessa sujeira. Enquanto eu tomava banho, Gunny ligou para a Sra. H., dizendo que ele está bêbado, sujo, deixou seu lugar virar uma bagunça e precisa da nossa ajuda mais uma vez. Você pode providenciar para que algumas pessoas venham e arrumem? Vou pegar algumas roupas para ele e levá-lo de volta para nossa casa depois que ele terminar de tomar banho. A Sra. H. concordou e Gunny desligou, procedendo a embalar minhas roupas em uma mochila. Assim começou a segunda missão de resgate de Dave Durr pelos Hopkins.
Ao chegar na residência dos Hopkins, Gunny colocou meus pertences no quarto que eu usava como filho adotivo e então me fixou com um olhar severo. Você é capaz de mais do que isso. Investimos muito tempo e esforço em você para deixar você se deteriorar. Você chegou longe demais para deixar tudo desmoronar agora. Esse comportamento acaba agora mesmo. A alvorada é às 5h30 da manhã. Estamos começando do zero. Com isso, ele fechou a porta. A manhã seguinte provou ser bem desafiadora. Desde que Vera desapareceu, eu não tinha me envolvido em nenhuma atividade física ou exercício. Gunny H liderou uma corrida de 5 milhas em um ritmo que eu lutava para manter, especialmente em um dia tão sombrio. Depois de completar a corrida, ele me transportou em sua caminhonete para o estúdio de artes marciais, onde nos envolvemos em levantamento, alongamento e sparring por 1 hora. No final da sessão, eu tinha transpirado todo o álcool do meu sistema e me sentia completamente esgotado. Essa rotina continuou durante todo o verão. Quando o novo ano escolar começou, eu havia recuperado minha aptidão física e estava mentalmente são. Felizmente, o distrito ofereceu um programa benéfico de assistência aos funcionários, e a Sra. H providenciou para que eu participasse de sessões de aconselhamento 2 vezes por semana. No Natal, eu já tinha retornado em grande parte ao meu antigo eu, embora um vazio permanecesse em meu coração onde Vera residia. Na Pensilvânia, os regulamentos sobre indivíduos desaparecidos determinavam que Vera precisava estar ausente por 7 anos antes que eu pudesse legalmente declará-la falecida. Felizmente, nossa situação financeira era estável devido ao comprometimento de Vera em garantir nossa segurança. Nós tínhamos comprado uma casa dentro dos meus meios de salário e pensão por invalidez. Vera tinha administrado sua renda maximizando nossas contribuições para a aposentadoria, fazendo pagamentos extras da hipoteca e economizando o restante. Enquanto eu estava financeiramente seguro, enfrentei limitações, como não poder vender a casa ou o carro dela ou acessar seus fundos de aposentadoria. Apesar disso, eu não precisava de uma segunda renda, embora eu tenha voltado a trabalhar como instrutora ao lado do ensino. Em um dia quente de junho, pouco antes do fim do ano letivo, mais de 5 anos após o desaparecimento de Vera, a campainha tocou. Ao abri-la, encontrei 2 indivíduos em trajes de negócios, um deles carregando um arquivo. Eles se identificaram como o delegado marechal dos Estados Unidos Simpson e Valache. Confuso, perguntei sobre a visita deles, sem saber por que estavam na minha porta. Talvez tivessem cometido um erro. Eles perguntaram se eu era Dave Dury e se eu era casado com Vera Dari. Meu coração afundou. Eles finalmente localizaram Vera, ou mais provavelmente seus restos mortais. Eu confirmei minha identidade como Dave Dari e os recebi, oferecendo refrescos, que eles recusaram. Perguntei o propósito da visita deles, e eles começaram a contar uma história desconcertante. Valache assumiu o comando, expressando profundas desculpas. Sr. Dari, o serviço do Marechal cometeu um erro grave há 5 anos. Estamos aqui para pedir desculpas e tentar retificar esse erro. Eu estava completamente perplexa agora. Ela elaborou. 5 anos atrás, o serviço do Marechal admitiu um denunciante conhecido por você como Richard Wilson no programa de proteção a testemunhas. Ele havia descoberto e relatado uma das maiores fraudes de aquisição de defesa da história dos Estados Unidos. Sua esposa fazia parte da equipe de auditoria encarregada pelo governo de investigar o contratante de defesa envolvido e rastrear os fundos. Reconheci familiaridade com isso, pois era o projeto em que Vera estava envolvida antes de desaparecer. Aparentemente, sua esposa e o Sr. Wilson desenvolveram um relacionamento, e ele insistiu que ela o acompanhasse ao programa de proteção a testemunhas. Ela concordou, com a condição de que seu desaparecimento da sua vida fosse o mais tranquilo possível. Isso envolvia redigir e assinar uma petição de divórcio concedendo a você todos os bens conjugais individuais, renunciando a qualquer reivindicação à sua casa por meio de uma escritura assinada, transferindo a propriedade do carro dela e outros documentos relevantes. Ela também escreveu uma carta para você, com a intenção de entregá-la assim que ela e o Sr. Wilson fossem realocados com segurança. Estou começando a ficar bravo agora, ele começou. Você está me dizendo que minha esposa, por quem estou de luto há 5 anos, fugiu com um cara que conheceu durante uma auditoria, e você sabia disso e não denunciou?
A polícia local está investigando isso há 5 anos, e eu estou de luto o tempo todo. É difícil de acreditar. Valash continuou, pedimos desculpas profundamente. Essa informação deveria ter chegado a você muito antes. Só descobrimos isso quando revisamos nossos registros depois que o Sr. Wilson e sua esposa foram mortos. Mortos? Você está dizendo que minha esposa está morta agora? Sim, infelizmente. Eles foram realocados para Portland, Oregon, depois que o Sr. Wilson recebeu seu pagamento de delator. Eles viveram tranquilamente lá até cerca de 2 meses atrás. Houve uma invasão, e o Sr. Wilson foi morto durante isso. Sua esposa ficou gravemente ferida e entrou em coma. Ela faleceu cerca de 35 dias depois do Sr. Wilson. Como ela sobreviveu a ele por mais de 30 dias, todo o patrimônio dele vai para ela. Sua filha e o outro filho estão seguros e sob nossos cuidados. Nós nos abstivemos de informá-lo ou torná-lo público até confirmarmos que as mortes de Vera e Richard não estavam ligadas ao caso do denunciante. O Departamento de Polícia de Portland apreendeu os intrusos com base nas filmagens das câmeras de segurança da casa. Eles são simplesmente membros de gangues, não profissionais contratados para atacar Vera e Richard. Foi um incidente aleatório, sem relação com a denúncia. Espera aí, uma filha? Eu não tenho uma filha. Vera e eu não tivemos filhos. Sim, você fez. Vera estava grávida de seu filho antes de entrar na proteção de testemunhas. Sua filha tem cerca de 4 anos e meio. O irmão mais novo dela também. Como você pode ter certeza de que a menina pertence a mim? Após o nascimento da menina, Vera providenciou um teste de DNA. A criança não tinha nenhuma semelhança com Wilson, levando Vera a suspeitar que ela pode ter sido concebida durante seu último encontro com você. Suas suspeitas foram confirmadas. Vera confiou os resultados do DNA ao seu advogado, junto com seu testamento. Ela tinha confiança suficiente em sua paternidade para designá-lo como guardião de ambas as crianças no caso de ela e Richard falecerem. Além disso, você foi nomeado como único administrador do fundo estabelecido para as crianças, com o banco delas como co-administrador. Este fundo está avaliado atualmente em mais de 100 milhões de dólares. Vera também incluiu você como beneficiário de seu patrimônio, com uma quantia de 5 milhões de dólares, dependendo de sua aceitação da custódia de ambas as crianças e de criá-las como suas. Além disso, ela especificou que você herdaria o colar que ela usava diariamente, para ser guardado para Violet até o dia do casamento dela, quando você o presentearia como um presente da mãe dela. Há detalhes adicionais dos quais você deve estar ciente. Apesar de realocar Richard e Vera sob identidades assumidas como um casal, seu estado civil com Vera permaneceu intacto, pois você nunca iniciou os procedimentos de divórcio, nem Vera foi declarada legalmente falecida. Consequentemente, você ainda é considerado marido dela, ou pelo menos era até o falecimento recente dela. Como resultado, podemos transferir prontamente a custódia de Violet para você. No entanto, a situação com Samuel é mais complexa. Estamos no processo de criar uma nova certidão de nascimento para ele. Assim que isso for finalizado, podemos providenciar sua transferência sem exigir que você passe pela verificação completa de antecedentes de pais adotivos. Ambas as crianças terão seu nome listado como pai em suas certidões, e elas serão colocadas sob seus cuidados. O que você pensa? O que eu penso? Você está brincando? Você entra na minha casa sem avisar, me informa que minha esposa muito perdida está vivendo sob uma identidade falsa com outro homem há 5 anos e acabou de falecer, revela que eu tenho uma filha que nunca conheci e que também tem um meio-irmão, revela que essas crianças são incrivelmente ricas e então espera que eu assuma a custódia de ambas. Você já considerou a gravidade do que está propondo? Alguns indivíduos nesta sala parecem ter perdido o contato com a realidade, e eu não acredito que eu seja um deles. Admitindo que é embaraçoso, tudo o que foi dito é verdade. Queremos marcar uma reunião com o Marshal Service para transferir a custódia das crianças para você e conectá-lo ao escritório de advocacia que cuida do espólio. Por favor, mantenha isso confidencial até que todas as formalidades sejam concluídas.
Reconhecemos erros significativos na forma como isso foi tratado e pedimos desculpas sinceramente. Haverá consequências para os responsáveis, mas agora, a prioridade é o bem-estar das crianças. Então você aceitará? Até onde sabemos, não há outros parentes de Richard ou Vera. Se você recusar, as crianças provavelmente entrarão em um orfanato. Parecia um golpe baixo. Suspeitei que os Marshall sabiam sobre o meu passado e o de Vera como crianças adotivas e estavam usando isso para me pressionar. Faça o que eles pedem ou assista duas crianças inocentes sofrerem em um sistema que eu desprezava. Depois que eles jogaram essa carta, não tive escolha. Concordo. Quando posso encontrá-los? Os Marshalls inadvertidamente deixaram para trás a pasta contendo a documentação que Vera havia solicitado ao Marshall Service antes de seu desaparecimento. Colocando na minha mesa de escritório, raciocinei que já fazia 5 anos, então, qualquer que fosse seu conteúdo, poderia esperar mais alguns dias. Após concluir a reunião com os Marshalls, telefonei para os Hopkins. Resumidamente, informei que havia sido contatado pela Polícia Federal, que Vera havia falecido e que ela havia deixado 2 filhos pelos quais eu agora era responsável. Sem questionar minha sanidade, Gunny e a Sra. H imediatamente começaram a me ajudar a planejar a aquisição de tudo o que era necessário para meu novo papel como pai solteiro. 2 dias depois, em uma reunião no Tribunal Federal na Filadélfia, Violet e Samuel foram entregues a mim, junto com certidões de nascimento que os designavam como meus filhos. Agora eu era oficialmente o pai deles, embora me sentisse totalmente despreparado, perplexo, triste e bravo. Samuel, sendo mais novo, rapidamente criou um vínculo comigo. Violet levou mais algumas semanas, mas no início do ano letivo no outono, ambos estavam me chamando carinhosamente de papai. Eu os matriculei na creche perto da escola, que era popular entre professores com crianças pequenas. Os Hopkins, aproveitando sua vasta rede, me ajudaram conectando-me a um pediatra, babás confiáveis e outros recursos essenciais para um novo pai. Eles pareciam considerar Violet e Samuel como netos adicionais, assim como me consideravam um filho, embora não formalmente adotado. Por um mês, o arquivo permaneceu intocado na minha mesa até que, uma noite, depois de colocar as crianças para dormir, eu finalmente o abri. Dentro estavam todos os documentos que os Marshalls mencionaram, assim como as alianças de noivado e casamento de Vera, e 10 cópias de sua certidão de óbito necessárias para fechar várias contas e transferir seus fundos de aposentadoria para meu IRA. Também estava incluso o colar que eu tinha dado a ela naquele primeiro Natal juntos. Os Marshalls tinham recuperado os pertences pessoais de Vera do hospital após sua morte, garantindo que eles fossem incluídos nos materiais que me forneceram. Por um tempo, hesitei antes de abrir a última carta de Vera para mim, ponderando sobre os pensamentos que ela poderia ter tido quando foi embora. Eventualmente, reuni coragem, rasguei o envelope e comecei a ler. Caro Dave, quando você ler isto, eu terei desaparecido. Lamento ter feito você passar por isso, mas tentei simplificar o processo de seguir em frente o máximo possível. Junto com esta carta, você encontrará toda a papelada necessária para me apagar da sua vida e começar do zero. Sei que isso vai te machucar profundamente, por isso, só posso oferecer minhas mais sinceras desculpas. Seu amor por mim era inabalável, e eu sempre vou estimar isso. Eu queria poder ter correspondido. Eu percebo agora que eu nunca amei ninguém de verdade. Crescer no sistema de assistência social me deixou emocionalmente marcada. Não tenho certeza se sou capaz de amar depois de todos esses anos. Conhecer você foi a primeira vez que me senti amada, além de talvez memórias fugazes de uma mãe da qual mal me lembro. Sua resiliência, reter sua capacidade de amar depois de suportar o sistema, é algo que admiro. Eu não conseguiria fazer o mesmo. Talvez tenha sido a influência de Gunny e da Sra. H em você, ou talvez você seja simplesmente o homem mais excepcional que já conheci. Sair com Richard me oferece um nível de estabilidade, tanto financeira quanto física, que nunca poderíamos alcançar. Como ex-criança adotiva, confio que você entenda o aspecto pragmático desta decisão. Richard e eu teremos acesso a vastos recursos e a proteção dos US Marshals. Nossa vida juntos será muito diferente de tudo que poderíamos ter tido. Eu não amo Richard.
Acredito que ele saiba disso. Mas ele me ama, e está disposto a correr o risco de que meus sentimentos possam mudar com o tempo, especialmente se tivermos filhos juntos, como planejamos. Então, Davi, se você deve estar com raiva ou me odiar, eu entendo. Não espero seu perdão. Mas espero que você reflita sobre suas próprias experiências em assistência social, para compreender por que escolhi esse caminho. Por favor, me remova da sua vida e siga em frente. Esqueça-me. Trate-me como se eu tivesse morrido. Chore se precisar, mas se não puder, eu entenderei. Lá fora, há uma mulher que pode te amar tão profundamente quanto você me amou, algo que eu nunca poderia fazer. Espero que você a encontre, construa uma vida juntos e tenha uma família cheia de amor e alegria, algo que eu não pude proporcionar. Adeus, querido Davi. Cuide-se, e que sua vida seja plena e próspera. Vera, depois de ler a carta, fiquei sentada à minha mesa, derramando lágrimas silenciosamente por um período considerável. A ironia pesou muito sobre mim. Ela buscou refúgio no que acreditava ser um porto seguro, apenas para ter sua vida destruída por um ato de violência sem sentido. Minhas lágrimas não eram somente pela minha perda pessoal, mas pelo dano irreparável infligido por um sistema cruel à mulher que eu amava profundamente. Sua criação traumática a privou da habilidade de abraçar completamente o amor. A morte de Vera garantiu que ela nunca teria essa chance. Guardei cuidadosamente a carta no meu cofre antes de me recolher para dormir. Não consigo entender por que alguém escolheria ser pai solteiro. Felizmente, quando Violet e Samuel entraram na minha vida, eles já tinham passado da fase de acordar a cada 2 horas. No entanto, mesmo assim, eu me senti esgotada no fim do dia depois de dar aulas e cuidar delas. Por fim, decidi usar parte do dinheiro que Vera tinha me deixado para contratar uma babá de tempo integral, responsável pela limpeza. Maria, uma encantadora imigrante mexicana na casa dos 50, rapidamente se tornou uma figura querida em nossa casa. Ela não só cuidava das crianças, mas também as ensinava espanhol e as cobria de amor como se fossem seus próprios netos. Em um ano, nos tornamos uma família. Durante o verão, após a visita dos Marshalls, levei as crianças e Maria para Ocean City, NJ, por 2 semanas. Eu me certifiquei de que Maria tivesse bastante tempo para relaxar enquanto eu levava as crianças para a praia e o calçadão. Nós todos nos divertimos muito e ficamos tristes quando nossas férias acabaram. No início do verão, meus vizinhos, que estavam na casa dos 70 quando Vera e eu compramos a casa, me informaram que estavam se mudando para o Texas para ficar mais perto da filha e dos netos. A casa deles foi vendida rapidamente e o fechamento aconteceu enquanto estávamos na praia. Eu ainda não tinha conhecido os novos vizinhos quando Violet se aproximou de mim com um pedido do quintal. Papai, Ted pode vir brincar na nossa academia de selva? Quem é Ted? Ele é o garoto novo da casa ao lado. A mamãe ou o papai dele disseram que está tudo bem para ele vir. Eu não os vi. Bem, vamos perguntar. De qualquer forma, já é hora de conhecer os novos vizinhos e essa é uma desculpa tão boa quanto qualquer outra. E então fomos para a porta ao lado. Toquei a campainha e, após uma breve espera, fui atendida por uma atraente morena de 30 e poucos anos, vestindo macacão e camiseta igualmente manchados de tinta. Posso ajudar? Ela perguntou. Olá, eu disse. Sou Dave Dur, da casa ao lado. Acabamos de chegar da praia ontem. Violet, aqui está minha filha e eu tenho um filho, Samuel. Eles estavam brincando no nosso ginásio de selva e seu garotinho queria se juntar a eles. Eu queria ter certeza de que você estava bem com isso antes de deixá-lo vir. Olá, disse a mulher. Sou Carol Seck. Acabei de me mudar há uma semana e você me pegou no meio da pintura do quarto do meu filho Ted. Tem certeza de que não se importa que ele brinque com sua filha e seu filho? Não, tudo bem. Nós o manteremos entretido e deixaremos você pintar sem ter que se preocupar com ele. Deixe-me dar meu número de telefone e você pode me ligar quando quiser que ele volte para casa. Ou simplesmente venha e dê um grito. Provavelmente estarei no quintal com as crianças. Com isso, ela me agradeceu e saiu de casa para dizer a Ted que ele poderia ir ao lado brincar com Violet e Samuel.
As crianças se uniram instantaneamente como se fossem amigas aéreas. Carol parecia ter perdido a noção do tempo. Era a hora do jantar e eu não tinha recebido nenhuma atualização dela. Violet e Samuel insistiram para que Ted se juntasse a eles para o jantar. Como eu ainda não tinha as informações de contato de Carol, fui para casa ao lado novamente, toquei a campainha e fui recebido mais uma vez pela mulher ainda mais suja de tinta. Oi de novo. Eu estava prestes a alimentar meus filhos e eles gostariam que Ted ficasse para o jantar. Se você concordar, eu alimento todos eles. Você é bem-vindo para se juntar a nós, se quiser. Você poderia me dar 20 minutos para me refrescar? Vou tomar um banho rápido e trocar de roupa para roupas que não estejam cobertas de tinta. 20 minutos depois, a campainha tocou e lá estava Carol, vestindo jeans limpos e uma camisa social masculina com as mangas arregaçadas até os cotovelos. Ela estava segurando uma garrafa de vinho tinto. Entrem. As crianças estão na cozinha. Estamos comendo espaguete com almôndegas. Espero que esteja tudo bem. Preparei uma salada para acompanhar e tem um pouco de pão de alho no forno. Parece perfeito. Ted adora espaguete, embora possamos precisar dar uma mangueirada nele depois. E eu também gosto de macarrão. Sua esposa está presente? Eu não estava inclinado a divulgar toda a saga de Vera para uma mulher que eu conhecia há apenas 3 horas, então eu simplesmente mencionei: sou viúvo. Minha esposa faleceu há pouco mais de 1 ano. Lamento muito ouvir isso. Entendo a dor. Meu marido serviu como piloto de helicóptero no Iraque. Ele foi morto em ação há cerca de 2 anos. Agora é minha vez de estender minhas condolências. Fiz 2 passeios na caixa de areia como fuzileiro naval. Perdi vários amigos lá. Perder alguém é difícil, mas perder um cônjuge é especialmente difícil. Perceber que minha nova vizinha era viúva me levou a examiná-la mais de perto. Ela era uma mulher atraente, provavelmente 1 ou 2 anos mais nova que eu, com um rosto agradável e um corpo bem proporcionado. Ela carregava algum peso extra, mas parecia se acomodar principalmente em torno de seus quadris e peito, acentuando sua figura de ampulheta, que eu achava bastante atraente. Carol e eu nos encontramos conversando por quase 2 horas. Depois de cuidar das necessidades das crianças, nós lavamos a louça juntos, então nos acomodamos na mesa da cozinha com uma taça de vinho, trocando mais informações sobre nossas vidas. Carol, uma bibliotecária, havia se mudado para ficar mais perto de sua família, permitindo que Ted cultivasse um vínculo mais próximo com seus avós, que também forneciam assistência adicional para cuidar das crianças. Compartilhei com Carol minha criação em um orfanato, retornando à área após meu serviço no Corpo de Fuzileiros Navais e faculdade, motivado pela oferta de emprego atraente da minha esposa de uma grande empresa de contabilidade. Minha escolha de segui-la foi facilitada pela disponibilidade de vagas de ensino localmente e porque meus queridos pais adotivos residiam nas proximidades. Vendo as crianças ficando cansadas, decidimos encerrar nosso dia. Antes de Carol partir, mencionei Maria e me ofereci para cuidar de Ted em cima da hora, dada a minha agenda flexível de ensino durante os verões e meu retorno antecipado para casa na maioria dos dias úteis. Carol acolheu a oferta, pois seu trabalho ocasionalmente se estendia até a noite. Com os planos definidos, Carol e Ted se despediram, e eu embarquei na rotina noturna de banhos e histórias de ninar para Violet e Samuel. Eu tinha notado uma conexão entre Carol e eu, mas ainda estava lidando com a perda de Vera. Eu não estava pronto para outro relacionamento, especialmente considerando como meu casamento tinha terminado. No entanto, já fazia 5 anos desde que eu tinha estado com alguém, e eu me vi cada vez mais atraído por Carol enquanto conversávamos. Embora ela não tivesse mostrado nenhum sinal óbvio de interesse, sua perda recente era mais recente do que o desaparecimento de Vera. Então, decidi esperar para ver o que aconteceria. Nos meses seguintes, nossas famílias começaram a se misturar, com Ted se tornando um frequentador regular em nosso quintal e Violet fazendo amizade com ele na escola. Ajudei Carol com as tarefas domésticas e frequentemente jantávamos juntos com as crianças. Também passávamos os fins de semana juntos apreciando vinho enquanto as crianças brincavam. Conforme o Natal se aproximava, finalmente criei coragem para chamá-la para sair.
Apesar da minha incerteza sobre os sentimentos dela, nós estávamos passando mais tempo juntos, participando de eventos da escola e apenas saindo. Eu sabia que tinha que arriscar antes que outra pessoa o fizesse. Então, um dia, depois de levar Ted para casa, eu nervosamente toquei a campainha dela. Carol tinha acabado de voltar da biblioteca, ainda vestida com seu traje casual de negócios, exalando aquela vibe atraente de bibliotecária, roupas profissionais com uma blusa levemente desabotoada, revelando um toque de decote, cabelo firmemente preso em um coque, óculos de leitura pendurados em uma corrente em volta do pescoço. O pequeno Dave imediatamente percebeu, mas felizmente meu jeans era resistente o suficiente para mascarar minha excitação. Ei, como vai? Ted se comportou bem? Ele estava como sempre. Ele e Violet terminaram o dever de casa, então as crianças brincaram lá fora. Eu vim porque queria te perguntar uma coisa. Claro. Se eu puder arranjar uma babá ou pedir para Maria cuidar das crianças no sábado à noite, você estaria interessado em sair para jantar e assistir a um filme? Só nós dois? Uma noite adulta? Carol riu. Bem, ela respondeu, já estava na hora. Eu estava começando a me perguntar se você me convidaria para sair. Eu ia te dar até as férias de Natal, e se você não tivesse feito nada, eu ia te pedir eu mesmo. Claro, eu adoraria sair com você. Nós estamos contornando isso há meses. Que horas devo estar pronta no sábado? Deixe-me resolver a babá e eu te aviso. Com isso, dei-lhe boa noite e praticamente flutuei de volta para casa pelo gramado. Maria estava ansiosa para trabalhar algumas horas extras, especialmente porque ela estava me encorajando a voltar à cena de namoro por um tempo. Ela conheceu Carol e gostou dela, até mesmo tratando Ted como outro neto. Com a creche resolvida, combinei de pegar Carol às 18 horas por volta da tarde. Planejamos manter o clima casual com um jantar em um restaurante italiano local que eu já tinha gostado antes, seguido de um filme no cinema AMC próximo. Enquanto eu estava na porta de Carol, meus nervos estavam à flor da pele, me sentindo como uma adolescente em um primeiro encontro. Quando Carol abriu a porta, fiquei surpreso. Ela estava vestida com uma blusa branca transparente, provocantemente revelando um sutiã rendado combinado com calças que acentuavam suas curvas. Uau, foi tudo o que consegui dizer. Pegando a mão dela, fomos para o meu carro. Depois que abri a porta dela e a vi se acomodar, recuperei a compostura. Se eu soubesse que você conseguia limpar isso direitinho, não teria esperado tanto. Você está absolutamente deslumbrante com essa roupa, eu finalmente disse. Carol riu. Você está admirando meu traseiro há meses, eu percebi, e você é um belo partido. Seu treinamento de corrida e artes marciais parece estar dando resultado. A noite passou rápido. Assim que nos sentamos no teatro, Carol pegou minha mão e então descansou a cabeça no meu ombro. Olhei para ela, levantei seu queixo gentilmente e a beijei. Ela retribuiu ansiosamente. Por sorte, estávamos sentados no fundo, evitando chamar a atenção de toda a plateia. Depois do filme, fomos a um bar próximo com uma pequena banda de jazz, onde passamos uma hora conversando e curtindo a música. Quando fomos para casa, andamos de braços dados até o carro. Da minha perspectiva, a noite foi um sucesso retumbante e emocionante. Eu tinha quase certeza de que Carol sentiu o mesmo, dada sua pergunta sobre nosso próximo passeio. Eu prontamente sugeri marcar outra noite juntos, e assim começou o terceiro capítulo da minha vida, um que finalmente me concedeu o amor duradouro e incondicional que Vera nunca havia oferecido. Éramos cautelosos perto das crianças, mas quando elas estavam ocupadas ao ar livre ou dormindo, nós voltamos a nos comportar como adolescentes. Não cruzamos nenhuma linha, mas definitivamente passamos muito tempo testando limites. Finalmente, depois de 2 meses, pedi para Maria cuidar das 3 crianças no fim de semana, para que Carol e eu pudéssemos ter um tempo a sós. Optamos por uma charmosa pousada no condado de Lancaster e saímos logo depois da escola na sexta-feira. Nós apreciamos o jantar em um adorável restaurante francês em Lancaster, antes de fazer o check-in no Bed and Breakfast. Ao chegar ao nosso quarto, Carol se desculpou, pegou uma pequena bolsa de viagem e desapareceu no banheiro. Quando ela saiu, fiquei sem palavras.
Ela estava absolutamente deslumbrante. Ficamos absortos um no outro a noite toda. Independentemente de o hotel ter paredes à prova de som ou se os quartos vizinhos estivessem vazios, a voz de Carol, sem dúvida, não manteve nenhum dos vizinhos acordado. Eu estava até com medo de que reclamar do barulho pudesse levar a uma visita da polícia. Nós finalmente adormecemos nos braços um do outro, mas ao amanhecer, a empregada nos acordou para limpar o quarto. Para garantir a intimidade contínua na noite seguinte, colocamos uma placa de não perturbe, permitindo que fizéssemos amor de manhã antes de sair. Daquele ponto em diante, Carol e eu nos tornamos um casal. Apresentei Carol e Ted aos Hopkins, que aprovaram de todo o coração. Os pais de Carol me deram o mesmo apoio. Passamos quase todos os momentos acordados juntos e depois de discutir nosso relacionamento com todas as 3 crianças, começamos a passar as noites juntos também. No Memorial Day, eu sabia que queria passar minha vida com Carol. Depois de receber a bênção do pai dela, pedi em casamento no restaurante do nosso primeiro encontro. O entusiasmo dela, sim, chamou a atenção de todos. Nós dois já tínhamos sido casados antes, então optamos por um casamento simples. Escolhemos fazer uma cerimônia ao ar livre em um parque local, alugando um pavilhão para recepção com buffet. Nossos convidados incluíam as famílias de Carol e Hopkins, nossos filhos Maria e alguns amigos próximos. Maria gentilmente concordou em cuidar das crianças enquanto passávamos a lua de mel em um resort caribenho por uma semana. Antes do nosso casamento, sentei-me com Carol e compartilhei toda a saga de Vera. Isso incluía detalhes sobre a herança substancial e a estipulação de que eu criasse Violet e Samuel, junto com um fundo estabelecido para eles. Eu até me aprofundei no significado do colar que dei a Vera, no primeiro Natal. Discutimos o futuro de nossos respectivos filhos, concordando em adotar formalmente os descendentes um do outro. Além disso, falamos sobre expandir nossa família e concordamos que queríamos pelo menos mais um filho. Pouco depois da nossa lua de mel, Carol descobriu que estava grávida. Acontece que um dos medicamentos que ela tomou para nossa viagem ao Caribe havia neutralizado sua pílula anticoncepcional. Embora Carol estivesse preocupada em adicionar um novo bebê às nossas vidas tão logo depois de nos casarmos, eu estava em êxtase. O pequeno George David chegou 9 meses depois do nosso casamento, seguido por Margaret 2 anos depois. Naquele ponto, decidimos interromper novas expansões. Carol tirou uma folga da carreira para cuidar das crianças enquanto eu continuava ensinando. Com nossa família agora expandida, percebemos que nossas casas atuais eram muito pequenas. Vendemos as 2 propriedades para financiar a compra e a reforma de uma casa espaçosa da era vitoriana com um quintal considerável nos arredores da cidade. Nós nos mudamos pouco antes de sabermos da chegada iminente de Margaret. Logo depois que nos casamos, descobri que Vera tinha me deixado uma última surpresa. Foi uma surpresa significativa. Eu havia contratado um advogado para cuidar da papelada de adoção, testamentos e procurações para Carol e eu. Ao discutir o plano patrimonial, eu o instruí a garantir que Ted herdaria a maioria dos nossos bens, já que Violet e Samuel estavam bem providos pelo fundo fiduciário de Vera. Ele solicitou uma cópia do documento do fundo fiduciário para refleti-lo com precisão em nossos testamentos e explicar por que nossos bens não foram divididos igualmente entre as crianças. Depois de ter os documentos por alguns dias, ele me ligou. Dave, você leu o documento de confiança? Não li. O banco administra tudo. Com o dinheiro que Vera me deixou, não precisei mexer nos fundos fiduciários de Violet ou Samuel. Não prevejo precisar desses fundos até que as crianças entrem na faculdade. Por que você pergunta? Bem, enquanto eu estava passando por isso, me deparei com uma provisão que pode mudar seu plano patrimonial com Carol. O que diz? Não vou ler tudo, mas essencialmente Vera adicionou uma cláusula para beneficiários adicionais ao seu fundo. Se você acabar criando Violet e Samuel, ela estipulou que quaisquer filhos nascidos de você, adotados por você ou enteados que sejam menores de idade na época do seu casamento com a mãe deles, devem ser incluídos como beneficiários. Ted se qualifica como seu enteado e o fará mesmo depois que a adoção for finalizada. Qualquer filho que você e Carol tenham também será beneficiado.
Vera deve ter tido você em alta conta para prover seus filhos dessa maneira. Fiquei sem palavras. A mulher que uma vez me disse que não poderia me amar como eu merecia e me encorajou a seguir em frente, cuidou das crianças que ela esperava que eu tivesse de uma maneira incrivelmente generosa. Ela garantiu que essas crianças nunca enfrentariam as inseguranças financeiras ou físicas que ela experimentou ao crescer em um orfanato. Fiquei profundamente comovido com seu cuidado tanto pelo meu bem-estar quanto pelo dos meus futuros filhos, mesmo após sua morte. Carol e eu atualizamos nossos planos de propriedade de acordo. Graças à gentileza de Vera, nossos 5 filhos sempre serão sustentados. Sento-me em nosso pátio traseiro, observando nossos 4 filhos mais velhos brincando no quintal. Carol descansa no meu colo, sua cabeça no meu ombro, braços em volta de mim. Margaret está dormindo pacificamente em seu canguru. Refletindo sobre a riqueza da minha vida e as bênçãos que recebi, sinto gratidão aos Hopkins por me resgatarem 2 vezes de um caminho destrutivo. Sou especialmente grato à minha sedutora e maravilhosa esposa por me salvar da maternidade solteira. A generosa provisão de Vera para nossos 5 filhos também me enche de gratidão, embora o perdão continue sendo uma luta. Apesar de entender suas motivações como um produto de um sistema falho, encontro consolo no gesto final que ela fez, reconhecendo, se não retribuindo, meu amor. Que Deus a abençoe e cuide dela.